Hoje nós vamos falar sobre caminho, preços e tempo que você precisa se dedicar para validar o seu diploma de dentista em Portugal. Então vamos lá, mais um episódio do Dentista Internacional. Roda a vinheta. Gente, criou-se um mito, e aí eu não sei de onde surgiu esse mito, que você só pode validar o diploma se você tiver 5 anos cravadinho aí de odontologia no seu país, de formação de odontologia no seu país. E não é bem assim. Então hoje a gente fez um vídeo super simplificado e focamos justamente nos pilares que a gente vê que faz qualquer pessoa escolher um tipo de processo de validação. E esses 3 pilares que a gente foca é o quê? Tempo, dinheiro e esforço mental. Tô certa, Gustavo? É isso aí. A gente vai falar hoje sobre os processos de validação, o que é que você precisa fazer, quanto é que custa cada um. E vai ser bem legal, porque isso aí é algo que sempre pergunta, como se fosse praticamente um guia definitivo. Tipo isso, validação, né? Um guia definitivo em transformação constante, porque isso é para 2026. Então, vamos lá. Baseado nesses 3 pilares, eu vou apresentar cada um deles para vocês pensarem e, a partir daí, tomar uma decisão. Então, vamos lá, começando pelo reconhecimento específico, que o foco do reconhecimento específico é o quê? Os 5 anos de graduação e mais baixo custo, não é? É um dos mais baixos custos de validação de diploma. Então, neste tipo de processo, você vai gastar entre 950 euros a 1.500 euros, que só depende justamente da escolha da sua universidade portuguesa que você vai querer fazer o reconhecimento específico. O reconhecimento específico é muito conhecido, muito falado e muito temido à toa, porque tem várias nuances aí. O que é que acontece? Primeiro, ele é muito bom, porque ele é o mais rápido, mais barato, é o mais tranquilo, assim, não tem limite de vagas. Ele é um dos melhores processos, se não for o melhor, porque alguns não podem fazer ele. Mas não é o único? Não é o único. Pois é, todo dentista ele pode ter ele vai ter pelo menos 2 tipos de processo que estão disponíveis para ele. Existem 6, mas nem todos podem fazer, estão disponíveis para você. Sabe? Não existe um dentista que possa fazer todos os 6 processos, mas todo dentista vai ter pelo menos 2. E o reconhecimento específico, ele tem características próprias, ele é muito buscado, ele é o mais buscado, ele é temido, porque o pessoal não sabe se preparar exatamente para a prova, tem várias nuances desse tipo. Mas a prova, principalmente por causa da prova, que o povo tem medo dele, né? Exatamente. Mas não precisa ter medo. Nossa aprovação, por exemplo, é em torno de 70%. Tá? Isso varia. Já chegou uma época que foi 100%. Já houve uma época que era 100%. Só que a banca ela começa a fazer modificações para dificultar mais. A última foi parece que vai ser de ano em ano. Mas, enfim, vamos lá. A gente vai falar não só do reconhecimento específico, tá? Se você for de outra área, de outro curso, na verdade, não de outra área, o reconhecimento específico de outros critérios. Isso, não se encaixar para você, não se preocupe. A gente vai falar disso mais à frente, tá? Então vamos lá, que a gente citou 3 pilares, né? Os pilares são tempo, dinheiro e esforço mental. Então no reconhecimento específico, você tem o esforço mental, que você vai gastar imenso, porque você vai ter que estudar para uma prova. Então, você está comprometido com isso? Se tiver, ótimo, tá? O tempo, aí que está a grande maravilha do reconhecimento específico. Enquanto está rodando todo o processo, você pode ficar no seu país trabalhando, juntando dinheiro. Mas, de fato, quanto é que demora esse processo todo? Ele pode demorar em torno de 1 ano até 1 ano e meio para você obter aí o seu certificado de mestre em medicina dentária. E o dinheiro, como a gente já falou, ele é um dos mais baratos. Então, você tem que estar preparado para desembolsar entre 950 euros até 1.500 euros. Eu acho que a gente consegue fechar tudo com isso, né? Uhum. Aproveita que o euro tá mais barato agora, já tá abaixo de 6 reais e... Dica de finanças aí, viu? Agora vamos para outro caminho. Você é formado, você tem menos de 4 anos e você tem nacionalidade europeia. E aí a gente fala principalmente para os italianos, para os franceses, espanhóis, que sempre vêm falar com a gente, não é isso? Sim, peraí, tem uma coisa também importante. Sim.
Você que não se enquadrou no reconhecimento específico, a gente vai ver agora as outras coisas, tá? Porque o reconhecimento específico precisa de 5 anos. Ah, mas eu não tenho 5 anos. Tem 2 processos para você. E aí, quais são esses 2? A gente vai ver agora, a partir de agora. Um desses vai ser para você. E vai depender de algumas coisas também, tipo, você tem nacionalidade europeia ou não. Aí, por isso que Dani já começou com esse daí. Pronto, nacionais europeus. Gente, quando a gente fala em nacional europeu, a gente está falando de qualquer pessoa que tem a nacionalidade já europeia, que é casado com um cônjuge que é europeu, ou que tem pais europeus. Além de, se você morar há mais de 2 anos em Portugal, legalmente com sua... A gente já não tem isso faz muito tempo. Cônjuge. Não, com aquele certificado. AR, autorização de residência. A autorização de residência aí tem mais de 2 anos, aí você também pode fazer esse tipo de concurso. Então, esse tipo de concurso, o que é que ele vai focar? Ele aí, você tem que entender que o jogo mudou um bocadinho. Ele não é um processo que o tempo vai passar de uma forma que você continue trabalhando no seu local de origem. Não, você vai ter que necessariamente migrar para Portugal. Então, aqui a gente tem um foco muito grande, tanto no dinheiro, no capital de investimento, quanto no tempo de residência. Quanto tempo você vai ter que residir em Portugal para obter o seu título de mestre em medicina dentária. Então, isso tem que ficar muito claro. Titular de curso superior, você vai voltar para a universidade. Existe, Gustavo, esse negócio de complementação curricular? Não. Não existe, gente. Tem muita gente que fala por aí, vou complementar meu currículo. Não, não vai complementar. Você vai fazer outras disciplinas que a própria Universidade Portuguesa vai dizer quais são elas, tá? Então, não adianta a gente imaginar. Então, vamos lá. Quanto de dinheiro você vai investir no concurso de titulares de curso superior, baseado na tabela já de 2026? Então, aí a gente passa de um valor de 697 euros por ano até 11 mil euros por ano. Olha que beleza, você tem aí uma discrepância muito grande, né? Porque depende da universidade que você for escolher, tá? Concursar. Aí você fala assim... E da nacionalidade. E da nacionalidade. Não, a nacionalidade que a gente está falando é só de titulares de curso superior. Tá. Fechado, tá? Aqui é fechado, você não tem que interpretar nada. Sim, sim, você tá nessa verdade. bolinha, é isso, tá? Só que aí também tem um detalhe importante, que a gente até falou sobre taxas ocultas em um outro vídeo sobre isso. Então, taxas ocultas são o quê? Uma dessas taxas é a acreditação, que também está incluído nesse bolo da validação. E aí você tem que entender muito bem como funciona isso, porque é uma taxa adicional. E nessa taxa adicional, você vai gastar entre 1.080 euros de validação, não é por ano. É fechadinho, você não paga todo ano isso, não. É só um ano que você paga isso, até 15 mil euros. Então, aí você tem uma... também discrepância grande. De 1.080 para 15 mil? Exatamente. A gente tem esse intervalo por quê? Porque depende da universidade que você vai escolher. Cada universidade tem o seu critério, tem a sua tabela. Então, aí você tem que se adaptar a essa tabela. Isso é na matrícula? Como é que funciona isso? Isso, como é que funciona? No ato da matrícula, você já paga uma taxa, um valor da taxa da propina anual e um valor da taxa também da acreditação. Tá, então isso aí é depois da matrícula, que é feita depois de ser aprovado no concurso, tá? Exatamente. Não é matrícula, não é inscrição, não, tá? Não é inscrição, é quando coisa. você entrou. Eu entrei, e aí, como é que vai ser meu percurso? Em quanto tempo eu vou obter o meu título de mestre em medicina dentária? E por que as pessoas querem saber disso? Porque o processo de validação é simplesmente um meio que você vai ter para realizar o seu sonho de ser dentista na Europa, ponto. É isso. E aí você precisa entender quanto tempo ali você vai ficar dentro de uma universidade para depois realmente trabalhar como dentista em consultórios, em clínicas, porque não empreender também na área. Então, vamos lá. E agora a gente vai mudar a perspectiva e vamos sair de titulares de curso superior, que é para quem tem nacionalidade europeia ou está dentro desses equivalente aos nacionais europeus e vai passar agora para estudante internacional. O que é um estudante internacional? Estudante internacional é uma pessoa que não tem vínculo nenhum
com a Comunidade Europeia. Ou seja, ele está dentro ali do Estatuto do Estudante Internacional. Se você não sabe o que é Estatuto do Estudante Internacional, coloca lá no Google, Estatuto do Estudante Internacional. Ou então a gente também tem um vídeo sobre isso, sobre o Estatuto do Estudante Internacional, que é o que é isso? Vou falar de uma forma bem simples. Seus pais não são europeus. Estão pedindo para ir mais devagar, né? Seus pais não são europeus, seu cônjuge não é europeu, você não vive legalmente em Portugal mais de 2 anos, e ainda tem um detalhe, algumas universidades, elas consideram que mesmo que você esteja em Portugal há mais de 2 anos, a depender do visto que você tenha, eles podem desconsiderar esse visto por completo, como visto de estudante. Se você tiver visto de estudante há mais de 2 anos, você não é considerado um titular de curso superior, e sim um estudante internacional. Então, se você está em Portugal por um mestrado e tal, você pode aí se inscrever estudante internacional. E por que estudante internacional? É também a menina dos olhos das pessoas, justamente para a validação de diploma, principalmente para quem tem menos de 5 anos de graduação. Porque ele tem mais vagas. É o processo que tem mais vagas. Quando você compara com outros tipos de processo, você vê que as universidades, quando junta todo, para você ter ideia, tem universidades que só uma universidade pega quase as vagas todas se a gente juntar todas as universidades de titular de curso superior. Nossa. É incrível a diferença, tá? E qual é o pormenor do estudante internacional? Você tem que estar preparado estrategicamente com uma prova nacional. Seja essa prova nacional do local onde você validou o seu diploma, por exemplo. No Brasil é um Enem e em Portugal é um Enéis. Tanto faz você fazer o exame nacional no Brasil ou em Portugal ou no seu país. Você tem que seguir os critérios básicos ali do edital, dizendo qual é a nota mínima que você tem para entrar. Então, quando você tem um exame nacional, você amplia as suas possibilidades nas universidades portuguesas. Então tá aí uma dica assim, ó, incrível. Então vamos lá. Qual é o foco de estudantes internacionais? Aqui você também tem que ter muita disposição, tanto em esforço mental, quanto em valores, tá? Valores investidos, quanto em tempo. E aí a gente mexe com os 3 pilares. Por quê? Você vai pagar uma taxa anual, tá? Que é a propina anual. Você vai pagar também, junto com essa propina anual, a acreditação. Você vai investir tempo, ou seja, você vai ter que ficar um tempo dentro da universidade estudando, e esse tempo pode variar de 1 ano a 2 anos, depende da instituição de ensino que você queira justamente se posicionar, escolher. E também depende do dinheiro, e eu vou falar um bocadinho agora sobre esse dinheiro específico. Então vamos lá, estudante internacional. A tabela de estudante internacional é diferente de todos os outros processos. Então, estudante internacional, você vai gastar entre 7 mil euros até 15 mil euros por ano, tá? Então, esse é o pacote por ano. Cada instituição portuguesa tem a sua tabela própria. Então, a depender da instituição que você for escolher, vai ser inserida essa tabela. E em termos de taxas de acreditação, a gente repete o mesmo, que essas taxas elas não variam, elas não mudam. Então, aí você vai gastar entre 1.080 euros até 15 mil euros, a depender da universidade portuguesa que você escolher. Ah, Dani, se eu escolher acreditar em uma universidade que é mais barata e fazer o concurso em outra universidade? Porque tem gente que pode pensar que pode ser feito isso. Não pode. Tudo tem que ser feito na mesma instituição, tá certo, gente? Fora isso, também a gente tem um concurso chamado de M23. É o que é isso? Maiores de 23 anos. Deixa eu só falar uma coisa. Esses valores, vocês viram que pode variar muito. A assessoria oferece essa ajuda para identificar quais são as faculdades que são mais adequadas ao seu perfil e que você vai pagar menos e até que vai cursar por menos tempo, tá? Tudo bem que elas variam entre 1 ano a 2 anos, mas assim, tem algumas que a gente sabe que vão ser sempre 2 anos. Mesmo que faça avaliação de currículo, tem gente que fala aí, avaliação de currículo para ver qual é que vai cursar menos. Não vai adiantar nada.
Algumas vão botar você para cursar por 2 anos, independente de ser o currículo Em contrato. igual ou não. Exatamente. Algumas, o tempo de curso está vinculado no próprio contrato. A outra é das disciplinas vagas dentro da instituição portuguesa. Ou seja, tem nada a ver com isso de ficar avaliando o currículo para ver se vai bater, se é igual, se está adequado com o da faculdade. Isso é mito de quem não conhece, consultor que não conhece nada do que acontece na validação universidade dentária. Pois então. Então vamos entrar agora no M23. A gente falou de 3 já tipos de processo. A gente falou do reconhecimento específico, a gente falou do titulares de curso superior e a gente também falou do estudantes internacionais, 3, tá? Agora vamos falar do quarto, que é o M23, maiores de 23 anos. Maiores de 23 anos, ele é feito para pessoas que têm mais de 23 anos, e aí a gente tem que ficar ligado em uma coisa, porque o maiores de 23 anos, não necessariamente você tem que ser formado. Você só precisa ter mais de 23 anos para candidatar, precisa se candidatar. Vamos supor, hoje você acordou e disse, meu sonho é fazer medicina dentária, mas eu não quero morar no meu país, eu quero morar em Portugal. Pronto, aproveita aí o maior de 23 anos, que inclusive está aberto disso, não. até o dia 15 de maio, viu? Até o dia 15 de maio está aberto o maior de 23 anos. E uma dica, assim, valiosíssima. Maiores de 23 anos, para quem é formado, só pode ser em uma instituição portuguesa, porque todas as outras, quem é formado, ele descarta no próprio edital, tá bom? Então, a gente tem que ficar muito focado nisso, para justamente não perder nem tempo, nem dinheiro nisso. Então, vamos lá. Maiores de 23 anos, você só pode fazer aí, ó, anota a dica, na Universidade do Porto. Só. Nas outras todas, o seu título de odontologia, seja de bacharel, seja de cirurgião dentista, seja de licenciado, cada país tem a sua nomenclatura, tá? Mas o seu diploma de odontologia vai te tirar de todos os outros processos, menos na Universidade do Porto. Então vamos, porque o edital dela contempla isso, tá bom, gente? Em termos de tempo, quanto é que você vai ficar cursando dentro da Universidade do Porto? Entre 1 ano a 2 anos, depende de quem? Da própria Universidade do Porto. Ela vai olhar o seu currículo, vai comparar com o currículo da própria universidade e vai te dizer quantas disciplinas você vai ter que fazer, baseado nas disciplinas que ela tem disponíveis para você. Então, não é, se eu pegar o seu currículo hoje e der uma olhada, o que eu falar vai ser simplesmente suposição minha, não é o que vai acontecer. Porque a universidade ela tem que vincular se o seu conteúdo, sua carga horária está igual ou parecida com a dela e se tem cadeira disponível para você cursar as outras disciplinas. Então, a gente depende de muitos fatores que não são controláveis por nós. Eu lembrei da validação da Espanha, que é um caos por causa disso, que eles querem que você faça uma disciplina certa. A gente pode até fazer um episódio disso, né? A validação da Espanha. Fica para outro episódio. Fica para um outro episódio. Mas assim, é muito importante isso, você entender, justamente para não cair no erro e não perder tempo em outras universidades. Então vamos lá. Quanto você vai gastar de curso aí por ano na Universidade do Porto de propina? 697 euros por ano, tá? É a propina anual. E se você... Mas para todo mundo? Para toda a gente que entrar no M23. Até estrangeiro? Mas é o seguinte, o M23 ele é muito criterioso contra o edital. Então você tem que ter nacionalidade europeia ou morar mais de 2 anos em Portugal de forma legal, tá? E não ter um exame nacional válido ou apto para você entrar dentro do concurso, de outro concurso. Ou seja, se você fez o exame nacional do seu país e tirou uma nota boa o suficiente para entrar em estudantes internacionais, você está fora desse concurso automaticamente. E não ache que a universidade não vai checar, porque ela vai checar. Ela checa. Ela checa todos os pormenores, porque a concorrência é alta. Então, ela checa o seu nome, o seu país e vai verificar lá se você fez o exame nacional no seu país ou em Portugal. Se você fez e sua nota está compatível a entrar em algum outro tipo de concurso, você está automaticamente fora. Viu aí? Não tem aquele jeitinho brasileiro não, tá? Não existe isso aqui. Jeitinho. E não existe tipo, eu não sabia. Você sabe agora. Então, fica ligado nisso. Pois é. Fora isso, você tem a taxa de acreditação, que eu estava até calculando agora.
que eu não tinha calculado essa. A taxa de acreditação que você vai gastar na Universidade do Porto, baseado na tabela de 2026, é de 1.550 euros para uma média aí de 30 disciplinas. E você pode eliminar. Pode ser mais ou pode ser menos. Vamos supor, se seu curso for de 4 anos, muito provavelmente você vai pagar menos de acreditação. Se seu curso for de 5 anos, talvez você pague isso ou um bocadinho a mais. Mas aí fica rondando esse valor. Você não vai chegar a pagar 15 mil euros de acreditação, que nem nos outros concursos. Pô, 15 mil é demais. Né? Mas você vai ficar aqui nesse intervalozinho. Então, aí se baseia entre uns 1.200 até uns 1.800, por aí, tá? Mas vai ser bem menos do que 1.800. E com isso, o que é que eu trago para vocês nesse podcast? Estratégia. Estratégia para quê? Baseada em dados. E aí a gente está focando mesmo em dados, no que acontece, quanto tempo você vai investir, quanto de esforço mental você vai ter que ter, de comprometimento, porque a gente sabe que todos os que estão vendo aqui esse vídeo, muito provavelmente têm suas vidas. Você trabalha, talvez você tenha filhos, e para colocar mais um item aí na sua lista, você vai precisar de um esforço grande, vai ter que abdicar de algo para colocar ele. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica. E quanto realmente de dinheiro você vai investir nisso? Para quê? Para você não passar dificuldade e depois falar assim, comecei meu processo de validação, mas tive que trancar o processo porque eu não tinha dinheiro para pagar o resto, porque eu não sabia que tinha essa taxa envolvida. Então, esse podcast aqui é justamente uma matemática rápida para que você se baseie e você coloque no papel tudo o que você precisa justamente para dar esse próximo passo. Fechei bem, Gustavo? Fechou. Deixa eu só fazer uma pergunta. A pergunta que devem estar fazendo aí no comentário. Pode trabalhar durante o curso? Depende da universidade portuguesa que você for escolher, porque depende. Tem universidades portuguesas que no próprio edital ela diz que o primeiro semestre ou o primeiro ano é de caráter integral. Ou seja, você não vai conseguir trabalhar durante esse período. E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque se você não colocar essa dúvida aí nesse processo, tipo, se eu precisar ficar 1 ano sem trabalhar, como é que eu vou me manter? Você tem que estar tudo ali. Porque aqui, gente, não é só validação de diploma, é o quê? É arrendamento, é alimentação, é transporte. Tem que ver todo o contexto. Você tem que ter todo o contexto daquele momento que você vai viver para não passar dificuldade, tá? Mais alguma coisa? É isso aí. E o Estatuto do Estudante Trabalhador não dá não, né? O estatuto, pronto, muito bem. O Estatuto do Estudante Trabalhador, o que é isso? Acho que a gente nem sabe aí, mas tô advogando para vocês aí. As universidades, algumas têm o Estatuto do Estudante Trabalhador. O que significa isso? Que quando você cursa as disciplinas, seja em um turno específico, ou seja, só de manhã, só de tarde ou só de noite, a faculdade ela garante que você continua estudando, mas que você tem horários disponíveis para trabalhar. Isso é o Estatuto do Estudante Trabalhador. A faculdade emite isso. Aí vamos supor que você vai pedir autorização de residência. Você recebe esse papel, junta ele, toda essa documentação junto para o CEF, porque aí ele já emite uma autorização de residência para você, dizendo que você pode trabalhar em tempo parcial. Ou seja, só meio período. Isso e aí dá. Tá? Agora, exatamente. Mas toda universidade dá para fazer isso? Não, porque depende diretamente ao edital dela, as normas que ela vai estabelecer ali para você. Eu ia acrescentar justamente essas duas coisas, que primeiro é meio período e o segundo, se você solicitar isso, o Estatuto do Estudante Trabalhador, você pode acabar também prolongando o tempo que vai cursar para finalizar o curso, porque você acaba pegando menos matérias, pelo menos foi assim que aconteceu no mestrado e no doutoramento que eu fiz. E assim... Meus colegas que fizeram isso, eu não fiz, mas eu tenho colegas que fizeram e eu sei que prolongou o curso deles. Exatamente, isso está vinculado a isso. Por quê? Cada um sabe da sua necessidade. Se você vai estudar em Portugal e tem noção que, tipo, você só pode estudar de manhã, mas de tarde você tem que estar livre para trabalhar, você pode pedir para a universidade te liberar dessas disciplinas de tarde e eles vão reestruturar essas disciplinas mais tarde. Então, se você fosse cursar 1 ano e meio de faculdade, isso vai aumentar.
Porque você vai ter outras disciplinas mais tarde para fazer. O pensamento de Gustavo, ele foi muito bem colocado aqui, porque você também precisa entender. Dá para adequar a sua situação? Dá, mas você tem que entender que vai ampliar aí o seu tempo de curso. Exatamente. Tá? E quando você amplia, se for nas instituições, todas as instituições, elas vão cobrar a sua taxa anual. Então, tem alguns editais que eles ainda, um detalhe importante, tem alguns editais que eles dizem assim, se você for cursar período inteiro é X, mas se for cursar meio período, é um bocadinho a menos. Não é metade não, tá? Não é metade não, é um bocadinho a menos, Só um tipo pouco a menos. uns 100, 150 euros a menos, qualquer coisa do tipo. E aí, você tem essa possibilidade também, abaixa um pouco a propina anual, abaixa, mas não é reduzida pela metade, tá bom? E é uma opção, tá? Então, o que é que você pode fazer? Fazer uma reserva financeira bem gordinha, rechonchuda, obesa, e se mudar, tá? E justamente fazer essa transição. Mas se não der, você tem que ter o mínimo de quanto, Gustavo, que a gente sempre fala? 6 meses. Ah, tá. Pensei que você falou. 6 meses. Tem que ter reserva para 6 meses. 6 meses. A gente tem um podcast que a gente fala exatamente quanto você precisa para viver em Portugal. O que é que você precisa entender? E isso é importante porque o nosso trabalho não é só validar o diploma. O nosso trabalho é garantir que você realize o seu sonho e não sobreviva em Portugal. Você viva, você tenha qualidade de vida, você possa se reinventar ou melhorar, ou então focar na área que você quer na sua vida. Exatamente. E para isso você tem que entender tudo que é envolvido. Então a gente está aqui para isso, para te ajudar. Acho que é ótimo, a gente podia até fazer um outro episódio falando até de como trabalhar. Vamos ver isso. Temos ideias aqui nesse episódio. Muitas ideias, incubadora de ideias. E vocês também podem contribuir com ideias pra gente. Deixe no comentário, muitas perguntas acabam virando podcasts. E o que a gente quer com isso é justamente ouvir também vocês, entender o que é que você está precisando agora, qual é a sua dúvida. E a partir disso, ou a gente responde nos comentários, ou então a gente cria um podcast exclusivo para a sua pergunta, tá certo? E se você conhece alguém que queira ter na dúvida qual o processo escolher para ir para Portugal, quanto vai ter que investir em termos de tempo, de dinheiro e de esforço, envie esse podcast para ele, ele vai gostar bastante, porque aqui a gente esclarece muita coisa. Fora isso, você ajuda o nosso canal a promover cada vez mais conteúdos. É isso aí. Acho que por hoje é só, né? Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. tchau.